Poder aqui começar, e é com alegria que estamos aqui mais uma manhã, mais um dia para prestarmos culto ao nosso Deus, podendo cantar, adorar e entregar a Ele aquilo que vai no nosso coração. Nós damos graças a Deus por estarmos aqui e também por vê-los. Nós damos graças a Deus também porque, de certa forma, nós estamos a regressar a algumas atividades. Os irmãos ainda não sabem, mas temos às 10 da manhã EBD dos juniores a funcionar. Temos também o culto infantil e também agora as reuniões de oração de forma quinzenal. A próxima reunião, então, será no próximo sábado, aqui no primeiro andar, a partir das 10 da manhã até as 2, conforme o número de irmãos, respeitando sempre os distanciamentos exigidos e as precauções, pois o nosso espaço permite que isso aconteça. Também vamos continuar com as cestas de alimentos. Os irmãos já podem trazer e continuar abençoando. Pode trazer o alimento e deixar como habitualmente ali na entrada. A igreja não deixou de fazê-lo, mas agora o irmão pode voltar a participar. Portanto, se tiver esse desejo, pode trazer o alimento assim também para as cestas. Se o irmão trouxe alguma oferta física, pode fazê-lo também adquirindo ali um envelope na entrada e também depositando na saída ali junto à recepção. Está findando agora o mês de agosto, nós vamos começar setembro e também damos graças a Deus porque os grupos familiares vão retornar. A partir daí ainda vamos voltar de forma virtual, mas é uma alegria para aqueles que não estão a participar e têm o desejo. Existem vários grupos em que pode participar e pode deixar o seu nome, o seu contato com alguém da recepção, que será incluído e contactado assim pelo seu líder, de maneira que pode estar a participar mais ativamente daquilo que é a vida da igreja. Dito isso, vamos então em oração silenciosa ouvir o prelúdio enquanto oramos e acalmamos o nosso coração.
Com todos, eu os convido para participar ativamente de pé. Também os convido, aqueles que estão nos assistindo, a participar de forma ativa. E vamos fazer aqui uma leitura, nova criatura em Cristo. Essa é a nossa identidade com Deus. E de um texto extraído aqui da carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos assim: o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos, que se um morreu por todos, então todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós, nós oramos em nome de Jesus, que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça nele. Novas criaturas, nós estamos na presença desse Deus maravilhoso e é essa consciência que nós devemos ter. Aquilo que era velho, aquilo que nós vivíamos, passou. Agora somos transformados e vivemos para Ele. E na Sua presença nós queremos cantar e engrandecer o Seu nome. E eu assim o convido, irmão, para cantar juntos.
distanciamento social. Nós estamos unidos em Ti. Nós estamos unidos em amor, nós estamos unidos em comunhão, Pai. Obrigado pelo alto preço que Tu pagaste, pois graças a isso nós podemos estar aqui juntos para louvar o Teu nome, Pai. E que nós possamos mostrar esse amor, que nós possamos mostrar a luz que está em nós, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa continuar a trabalhar em nós e que nós possamos refletir aquilo que estamos a viver em Ti, Pai. É isto que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar que pagaremos o preço. O irmão não precisou pagar nada, pois não? Era graça. Mas eu gostaria que nós pensássemos, quando falamos de pagarmos o preço, de sermos um só no Senhor, eu gostaria que você olhasse para o seu lado e visse quem está ao seu lado, que Ele é e está no mesmo estado de Deus do que você. Saúde aí onde está, de forma limitada, mas com a consciência que Ele faz parte de ti como o corpo de Cristo. Podeis assentar. É motivo de alegria também que ontem aconteceu o concílio do nosso irmão Emanuel e hoje é o culto de consagração. Nosso pastor Joed está lá a acompanhar e Deus deu-nos notícia que tudo correu bem. Então, é uma alegria para nós também damos graças a Deus por esse motivo, por essa razão, sabendo que o Emanuel foi daqui da igreja e está sendo consagrado ao ministério no serviço do Senhor. Que o Senhor o use e abençoe da maneira que lhe apraz e que também o inspire. Eu gostaria de começar então aqui por partilhar com os irmãos um pouco da minha experiência quando me converti. Eu acreditava que o propósito do cristão era especificamente fora da igreja. Eu tinha uma paixão muito ardente, um desejo ardente de falar da minha experiência e partilhar a minha experiência recente com Deus. E acreditava que a razão da igreja local era nos dar alguma munição, dar-nos alguma formação para ir para fora, para poder instruir, ensinar e falar aos outros daquilo que era, testemunhar o que eu tinha aprendido. Eu buscava, assim, a minha identidade como cristão. Em partes, eu até estava certo, mas logo eu percebi e entendi que não deveria valorizar mais o facto de que fora da igreja é que é o propósito do cristão, e percebi a importância da igreja como instituição da comunidade que expressa e vive a comunhão e a união com o corpo de Cristo, que cada um de nós, sendo parte do corpo, exercendo o seu dom, abençoa e é também abençoado. Passando então algum tempo, eu fui mudando, não é? Pode ser que fui amadurecendo, mas eu fui me envolvendo e conhecendo melhor o que era ser igreja e fazer parte dela e também perceber o seu funcionamento. Sem perceber, aquela chama ardente mudou. Sem eu me dar conta, até posso dizer que comecei, de certa forma, a esfriar, ficar um pouco mais comedido, muito mais contido daquilo que era no começo. E comecei a perceber que a igreja também existia para receber aqueles que vêm de fora, aqueles que são alcançados por aqueles que testemunham e aqueles que são trazidos também para aqui pelo agir do Espírito Santo, pois todo ser humano tem a necessidade de Deus e anseia por estar com Deus. E que eu poderia também estar aqui para receber esses que vêm de fora, podendo instruir também, podendo ensinar, podendo partilhar aquilo que era a experiência e partilhar aquilo que aqueles que vinham buscar na igreja, conhecer o Deus vivo. Então eu buscava também a minha identidade como cristão dentro da igreja. Também pude perceber, não é, que não poderia estar nesse outro extremo, que só dentro da igreja, fechado aqui dentro, eu não cumpro o meu propósito como cristão. Fechado dentro da igreja, eu nunca cumprirei o propósito de testemunhar a Cristo para todos. Então, eu percebi que ser cristão eu sou em todo o tempo e em todo lado e aonde eu estou. E durante esse tempo que ainda nós estamos a viver, eu ainda continuo a crescer
e a perceber a minha identidade como cristão, como seguidor de Jesus Cristo e como servo de Deus. Em um tempo em que nós fomos privados de alguma comunhão em conjunto por um determinado tempo, onde não se podia praticar muitas das coisas que nós considerávamos normais e aquilo que nós considerávamos importante, nós fomos privados até as práticas mais comuns e mais banais. Aquelas rotinas que nós tínhamos, de repente foram quebradas. Já não havia uma posição para nós, já não havia um cargo e não havia nenhuma atividade. Nas ruas também não poderia estar, não poderia ter convívio social e nem entregar nenhum panfleto, não é? E era um estado de emergência e todos nós tivemos que viver um pouco com isso. E agora, aos poucos, nós estamos a tentar um pouco a voltar àquilo que é a nossa realidade, a nossa normalidade. E nesse ponto, nós ainda podemos nos considerar muito abençoados, muito bem-aventurados, porque nós tivemos vários recursos ao longo desse tempo que ainda nos manteve juntos. Nós tivemos a possibilidade de estarmos juntos e manter muito daquilo que nós fazíamos, tanto culto como oração, como comunhão, como grupo. Isso é uma bem-aventurança para nós, que acredito que houve outros locais do mundo que não puderam fazer, ainda ficaram mais restritos. Desta forma, ainda nós conseguimos estar juntos. E esse tempo tem me ensinado muito sobre a minha identidade cristã, do que realmente nós somos, irmãos, se não houver esse espaço. O que realmente nós somos se formos privados de estarmos em conjunto e de expressar assim a nossa comunhão com Deus aqui no domingo. Se nós não tivermos aquilo que sempre tivemos, que estávamos habituados desde pequeninos a crescer dentro da igreja e perceber que nós estávamos aqui, fazíamos parte, e se nós não tivermos isso, e se nós formos privados dessas questões, se não tivermos mais o que sempre tivemos, os cargos, as posições, esse livre trânsito, essa liberdade, e isso tem me aprendido imenso. Eu vejo pessoas que estão a se sentir inválidas, de certa forma, porque estão limitadas no reino de Deus, a sentir desanimada pelo tempo que está a viver e a sentir-se sem utilidade ou sem forças para continuar a caminhar. Obviamente que a situação que vivemos nos toca, mas no que toca a nossa relação com o Senhor, não deveria nos tocar dessa forma, porque a obra continua. Ainda existe pessoas ali fora, ainda existe a necessidade de nós nos relacionarmos com Deus intimamente. E essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós. Se essa fase que estamos a viver durar muito mais tempo do que estamos a pensar ou imaginar, vamos continuar com o mesmo fogo? Vamos continuar com o mesmo ardor e com a mesma paixão? Continuaremos com o mesmo foco de glorificar a Deus? Essas são perguntas pertinentes que devemos fazer a nós mesmos e pensar. Pois se somos sal e luz, filhos de Deus redimidos, e o nosso propósito continua a ser glorificar a Deus, como faremos? Não é? Em tudo o que façamos, devemos dar glórias a Deus. Como devemos ser igreja? E eu gostaria de partilhar com os irmãos um dos muitos versículos que nos ajuda a entender e que nos lembra a nossa identidade como cristão, que nos ensina que somos muito mais daquilo que nós vivemos e experimentamos aqui no domingo. Eu não estou a desprezar e nem desvalorizar este momento, porque nós estamos aqui a prestar culto ao Deus Altíssimo e a reconhecer a sua grandeza. E é um momento para nós muito importante, traz-nos alegria. Eu acredito que os irmãos sempre ficam contentes quando podem estar aqui em conjunto, em comunhão, e é um momento precioso, porque junto nós podemos cantar, nós podemos orar, podemos expressar a Deus tudo aquilo que vai no nosso coração, as tristezas e a alegria. Mas tudo se resume a esse domingo, a esse momento, essa horinha que nós estamos aqui de comunhão. Nós estamos um pouco distantes daquilo que é o nosso propósito como cristão. E se o seu desejo é ser parecido com Cristo, porque nós somos comprados por Ele, como acabamos de ler e cantar, e foi pago um alto preço, transformado pelo sangue de Jesus e pelo poder de Deus,
nós precisamos de mais. E eu convido então para que você possa abrir aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, fiquem tranquilos e descansados, porque eu não vou pregar aqui sem o contexto, por isso eu peço a sua atenção. Tome nota, porque é um texto riquíssimo para a gente estudar e fantástico nos seus ensinos. O apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Coríntios e nós sabemos que existem 4 cartas, não é? Nós só temos 2 delas, a qual nós chamamos de primeira e segunda, mas sabemos que ela é, na verdade, a segunda e a quarta carta que Paulo escreveu, a qual nós não temos. O contexto dessa carta que Paulo está a escrever está a tratar de conflitos, problemas que existiam dentro da igreja, problemas esses que estavam a atrapalhar tanto o desenvolvimento da igreja como o testemunho da igreja fora dela. E os problemas eram diversos. Paulo então vai responder a perguntas feitas a ele por parte da igreja, mas também vai falar sobre outras questões que Paulo ficou a saber da parte da família de Cloé. Você encontra isso no versículo 11 do capítulo 1. Paulo foi informado pelos da família de Cloé, ele não esconde. O pessoal levou uma carta com algumas questões. Só quando chega lá, entrega a carta, fala: Paulo, eu tenho aqui ainda mais algumas questões que eu preciso dizer. E Paulo depois vai dizer: olha, pessoal, eu recebi as vossas perguntas, mas recebi mais, soube demais. E ele então vai combater essas questões que foi apresentada. E diz, a informação que foi dada foi que havia divisão e orgulho entre os irmãos, pois havia grupos, pois uns diziam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros ainda diziam: eu sou de Cristo. E Paulo então vai combater esse pensamento de divisão, e sendo ele o fundador da igreja de Coríntios, em sua segunda viagem missionária, quando ele teve uma visão em Troade, semana passada quem teve cá ouviu isso, o Ricardo também disse, em que Paulo teve uma visão. Paulo estava aí para uma direção, entretanto tinha um impedimento dele ir, e ele recebe uma visão do Macedônia dizer: vem, atravessa e nos ajuda. Então Paulo passa e conhece, vai até Filipos, Tessalônica, Atenas, por fim Corinto. Então Paulo ficou cerca de 1 ano e meio, 18 meses com eles e fundou a igreja. E quando Paulo parte, ele parte com Áquila e Priscila. E ele parte então com esse casal, que também eram fabricantes de tendas, a mesma profissão de Paulo, e então eles ficam em Éfeso, só que Paulo segue e fica, Áquila e Priscila ficam em Éfeso, e foi então Áquila e Priscila que encontraram o sujeito Apolo, a qual era um homem muito sábio e erudito, não é? Assim diz a Bíblia, você encontra essa história no capítulo 16 de Atos. Encontraram Apolo, que era de Alexandria, e era uma das cidades muito importantes, eruditas do mundo greco-romano, e ele era um homem eloquente, assim diz a palavra. Só que ele, em sua mensagem, precisava ainda de instruções, e foi Áquila e Priscila que deu chega um pouco mais a ensinar a Apolo como deveria apresentar a mensagem de Cristo, tendo em conta que Áquila e Priscila esteve com Paulo. Então ajustou um pouco a mensagem de Paulo ao serviço de Apolo. Então Apolo vai para Caia e vai para Corinto e tem um ministério bem sucedido no meio dos coríntios, ou seja, nós tínhamos então Paulo, um bom pregador no meio dos coríntios, a fundar a igreja e a deixar boas bases. Depois chega outro pregador bom também, então chega Apolo, e Apolo também dá continuidade do trabalho. E então essa é mais ou menos aqui o contexto para nós percebermos o que estava acontecendo em termos de divisões, em termos de grupo.
E a base que Paulo vai usar para combater esses grupos formados dentro da igreja de Corinto é que nem Apolo, nem Paulo, nem Cefas tinha sido morto em favor deles, a não ser Jesus Cristo, ao qual era anunciado por Paulo e esse crucificado. Versículo 23 do capítulo 1. Paulo diz: nem sequer os batizou, a não ser a Crispo, a Gaio e a família de Estéfanas, para que nem dissesse que tinha sido batizado em nome de Paulo. E Paulo faz uma pergunta retórica, então, no versículo 13 do capítulo 1, e pergunta: está Cristo dividido? Foi Paulo ou Apolo crucificado por vós? A resposta é clara e óbvia: não. Foi Cristo que morreu por cada um de nós, e foi pela autoridade de Jesus que fomos identificados com Ele e em um corpo unido que lhe pertence. Paulo tinha um propósito muito claro nessa carta, nesse princípio de carta, e ele não vai se perder no seu discurso. Nós temos aqui, eu estou fazendo esse adiantamento desde o capítulo 1, porque Paulo está a tratar dessa questão, está a tratar desse problema. E Paulo tem uma mensagem clara, ele quer deixar claro para os seus ouvintes que reconheçam o senhorio de Jesus e a autoridade do Senhor na vida deles, e que a consequência disso era uma vida unida com Cristo, com uma unidade cristã, como igreja, e que deveria resultar também numa moralidade que estava em seguir o exemplo de Cristo e não num moralismo falso e humano, falho em seu cumprimento. Pois todos que pertencem a Jesus estão debaixo desse senhorio e dessa autoridade. Todos que invocam devem fazê-lo com essa submissão, porque pertencemos todos ao mesmo Senhor. E Paulo vai continuar então no capítulo 2 a dizer que não foi com eles, não foi ter com os coríntios, com palavras de sabedoria humana, antes falou com sabedoria e poder da parte de Deus, não segundo a admiração local. Por isso é que eu estava a falar dos irmãos tanto de Paulo como Apolo, porque eles admiravam uma boa pregação, todos gostam também, nós gostamos, mas a retórica, a forma de falar era muito importante para eles, e eles valorizavam isso como algo assim, colocavam uma pessoa acima do pedestal. E Paulo vai dizer: eu não fui ter convosco com sabedoria humanas, conforme a vossa admiração, de eruditos e sermões de única e somente sabedoria humana, a qual os deixavam extasiados, de certa forma, e persuadidos. E Paulo diz que não tinha valor nenhuma e que espiritualmente isso não servia de nada, que para os incrédulos, os que não tinham o Espírito Santo, não conseguiam aceitar, nem discernir, nem abraçar as coisas espirituais. Antes o consideravam loucura. Cristo crucificado para eles, a arbitrar a vida deles, era loucura. Mas para aqueles que aceitavam a Jesus, a mensagem de Paulo, esse sim tinha a palavra de Deus como poder de Deus de transformação e Salvador, Cristo crucificado. E quando Paulo fala sobre sabedoria aqui, não tinha a ver com os crentes serem nécios, não tinha a ver com os crentes não terem inteligência. E sim, nós precisamos compreender isso aqui com entendimento e um contexto do Antigo Testamento. A palavra é Sofia, que significa inteligência, sabedoria e conhecimento. Entretanto, ela está mais ligada ao saber viver do que propriamente aprender fatos somente. Então trata-se aqui de sabedoria para a vida. E no Antigo Testamento a sabedoria referida não era a capacidade intelectual, mas sim ser sábio, era alguém a qual buscava e ia até Deus para buscar conhecimento, obter instruções para viver. E nós temos isso claro quando Salomão afirma isso em Provérbios, no Provérbios 1, versículo 7, os irmãos conhecem, o versículo é conhecido, que Salomão vai afirmar: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Era essa a mentalidade, era isso que Paulo estava a querer dizer. Irmãos, nós vivemos num tempo, na nossa igreja, em que nós muitas das vezes racionamos a palavra de Deus. Nós limitamos, de certa forma, a palavra de Deus à nossa medida, nós encaixamos ela
dentro daquilo que nós conseguimos entender, dentro das nossas capacidades, e não deve ser assim. Ao invés de nós nos moldarmos a palavra, nós moldamos ela ao nosso entendimento, quando deveria ser o contrário. E a sabedoria que Paulo está a falar é essa. Nós buscamos sabedoria, a instrução do Senhor, porque Ele sabe e Ele é que vai nos instruir como nós devemos viver. Então, no capítulo 3, Paulo continua a falar e os chama de bebés, pois eles não podiam receber alimentos sólidos, porque com esse tipo de atitude, com essa divisão, eles estavam a mostrar atitudes carnais, seguindo um partidarismo inventado por homens, criando grupos e dividindo assim a igreja, dividindo e vivendo de forma dividida, sendo influenciado pelo mundo e mostrando ser completamente carnais. Então Paulo diz que ele, sendo um sábio construtor, um sábio mestre de obras, ele lançou então o fundamento que é Jesus. Lembra-se aqui, em termos de sabedoria que acabamos de falar, Jesus é o fundamento da igreja e ninguém poderia então alterar ou lançar outro fundamento sobre o qual já estava lançado, o qual já tinha sido posto, porque não foi Paulo quem planejou, nem que planeou, mas foi Paulo que estabeleceu e lançou esse fundamento que era Jesus. Isso é que tinha sido ensinado por Paulo à igreja de Coríntios. E isso nos ensina que nós devemos fazer o quê? Ensinar a Cristo. Ensinar a Cristo não, ensinar e falar de Cristo, porque a obra é de Deus, o poder é de Deus, a mensagem é Cristo. Nós só apenas nos cabe anunciá-lo. E é isso a resposta da pergunta feita no versículo 16, a qual todo aquele que intenta mudar ou torcer o fundamento que é Cristo, a pedra rejeitada pelos construtores, será destruído. Então isso Paulo queria combater e estava combatendo então todo qualquer ensino contrário ou persuasivo que algum outro pregador ousasse apresentar aos coríntios. A falar da construção edifício, Paulo vai utilizar aqui essa expressão a qual eu escolhi para nós pensarmos um pouco sobre a nossa identidade como cristão. Paulo diz então no versículo 16 que nós lemos que somos templo de Deus, habitação do teu Espírito. Ele utiliza várias vezes essa linguagem na carta aos Coríntios. Por exemplo, nós vemos a citação quando ele está a falar sobre uma exortação à santidade e ao jugo desigual. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz: que acordo tem o santuário de Deus, do Deus vivo com ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como ele disse, e faz a citação de Êxodo 29:45, habitarei neles e entre eles andarei, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. A palavra aqui que Paulo usa, Mishkan, é a palavra usada para se referir a tabernáculo, a habitação, moradia, para se referir também ao templo e à tenda. O Senhor Deus instituiu e ordenou ao seu povo que construísse essa grande tenda, e nós já conhecemos a história. O tabernáculo, onde se manifestava a sua presença no meio do seu povo. No meio do acampamento tinha a tenda, e nós lemos a importância que isso tinha para o povo de Israel no começo, porque Deus tabernaculava, Deus habitava no meio do povo, no meio daqueles que eram seus. Deus habitava ali com eles. Levítico 26, no verso 11 e 12, diz: eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Deus se deslocava com o povo, e a ideia aqui que esse Deus era diferente de todos aquilo que havia, porque ele estava junto do seu povo. Aonde o povo ia, Deus também estava. Não era aquela ideia que o povo antigo tinha que existia um Deus local, esse Deus de Israel era diferente. Ele estava junto com o seu povo por escolha própria. Não foi o povo que disse, mas Deus é que disse: eu viverei e morarei no meio do meu povo. Então, Deus estava a conceder aqui uma identidade única e exclusiva para o povo de Israel.
E é esse Deus tremendo, esse Deus fantástico que escolheu habitar, permanecer com o povo que lhe pertence. O Senhor Deus mostrou que desejava uma relação íntima. Desejava, e o seu desejo ainda estar ligado com o homem, estar próximo do homem e com o seu povo. E para entrar nessa tenda, a qual Deus fez, nós sabemos que não era para qualquer um, era para os sacerdotes, os sumos sacerdotes, a qual fazia um grande ritual para adentrar da tenda. Nós não vamos aqui focar tanto nesses detalhes, mas é só para nós pensar que esse Deus Santo também exigia a santidade do seu povo, precisava de um povo santo. E nós lemos a ideia no Novo Testamento em que nós somos também a habitação desse mesmo Deus. Ele não habita, então, em espaço e em locais, mas nós cremos que Ele está aqui, correto? Deus está aqui conosco. Por quê? Porque nós estamos aqui. Nós já ouvimos repetidas vezes que nós saímos daqui, a presença de Deus não se faz importante estar nesse local, nesse ambiente vazio. Ele vai estar conosco onde nós estivermos. E isso é fantástico, irmãos. Isso é maravilhoso, porque esse é o ensino que nós temos aqui. Não é só no domingo, em que nós, de certa forma, colocamos as nossas roupas especiais e viemos para cá, num local especial, que Deus faz presente. Não, é o desejo dele estar presente no meio do seu povo. Nós estamos aqui juntos, como corpo, como família, mas nós não podemos limitar a presença de Deus a esse espaço. Não podemos estancar e limitar a presença de Deus somente a alguns momentos ou locais. Isto é uma cosmovisão contrária daquilo que a Bíblia ensina. A presença de Deus ela é permanente e constante, na minha vida e na sua vida, não é? Isso, dizendo dessa forma, nos faz pensar um pouco mais da forma em que nós vivemos e olhamos para essa questão. Por quê? Porque é algo sério. É algo sério, mas é algo que nos deve encher de alegria, porque já o salmista compreendeu essa mensagem, essa mentalidade no Salmo 27, disse: uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir no seu templo. Esse é o desejo do cristão, que compreende a sua identidade como cristão, que tem o desejo de estar na presença do Senhor constantemente. O salmista contemplou e declarou essa verdade, que o seu desejo era estar na presença de Deus sempre, buscar, conhecer, adquirir sabedoria para viver. Era isso que o salmista estava a expressar. E depois, partilhar essa experiência e essa alegria na convivência dos santos. O próprio Jesus também vai dizer aos discípulos essa questão da nossa identidade como cristão. E se é difícil às vezes por irmão perceber e entender que é templo do Espírito, templo de Deus, fica tranquilo que para os discípulos também não foi fácil quando Jesus disse. E Jesus estava prestes a ser crucificado quando ele vai dizer para os discípulos que não estaria mais presente com eles, mas enviaria um Consolador. E ele vai dizer aqui, em João capítulo 14, o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. E os discípulos entenderam tudo rápido? Não, ainda continuaram com dúvidas. E então Jesus ainda vai ter que dizer no versículo 23, olha, é simples assim: se alguém me amar, obedecer às minhas palavras, o meu Pai também o amará, e viveremos e viremos a Ele e faremos nele morada. Nós não estamos sós, meus irmãos, nós não estamos sós. Por isso nós não devemos desanimar em nenhum instante. Não devemos esquecer essa verdade, que o Espírito Santo habita em nós e que o Senhor está sempre conosco e que o seu Espírito intercede por nós. Assim diz a palavra.
E geralmente, quando nós utilizamos essa expressão de que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos habitação, muitas das vezes eu vejo essa questão sendo utilizada pelas pessoas aos cuidados do corpo. E Paulo também vai falar sobre isso no mesmo livro. Nessa primeira carta que nós temos, ele vai utilizar quando trata de uma imoralidade sexual que havia dentro da igreja. E sim, ele vai falar que quando pecas contra o corpo, estamos a pecar contra o templo do Espírito Santo. Mas, às vezes, a ideia que é utilizada, a ideia que muitas das vezes é falada é exterior. Muitas das vezes eu vejo as pessoas utilizar essa expressão para dizer contra o uso da tatuagem, contra o uso de adornos, a dizer que nós não podemos fazer isso ou não podemos fazer aquilo, porque somos templo do Espírito Santo. E eu gostaria de fazer ao contrário e que nós refletíssemos e pensássemos na questão de sermos templo no sentido interior. Eu vejo poucas vezes as pessoas preocupadas com essa questão, que o que realmente importa não é o que está fora. Se isso daqui dentro não estiver bom, o que importa é o que está fora. Eu posso criticar o irmão que tem uma tatuagem, ou que tem o cabelo, ou que tem isso, ou que tem aquilo por causa do tempo. É hipocrisia. Depois eu vou estar a mentir, vou estar a agir erradamente. E eu não estou a pecar contra o tempo. Então a ideia é essa. Eu gostaria aqui que nós pensássemos nessa questão interior, que é o que o Senhor nos ensina. E eu gostaria aqui de concluir ou trazer para os irmãos 3 aspectos aqui para nós pensarmos juntos. Ser templo de habitação de Deus só conclui em unidade com o corpo. A questão não é só pertencer somente a uma igreja, e sim ser igreja. O apóstolo Paulo vai nos deixar aqui, por isso que eu pedi para o irmão tomar nota, porque ele vai nos deixar aqui respostas básicas e claras, e outras não, mas outras nós devemos encarar à luz do seu ensino, e de que a igreja deve viver e crescer em unidade, com sinceridade, com as bases que nós já falamos, que o Senhor Jesus é o fundamento, nós somos servos apenas. Paulo chama a atenção aqui para a unidade da igreja, dizendo: vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. E nesse aspecto de comunhão e de unidade da igreja, ele não vai dizer, olha, vós sois templos. Então são vários, cada um viva a sua maneira, se preocupando consigo mesmo. Não, ele diz, vós sois templo. Tem esse aspecto de que só juntos nós conseguiríamos viver essa unidade completa, a qual Deus deseja. Essa é a unidade que nós devemos expressar, em expressão de amor, de compromisso, devoção e obediência a Deus. Nós pertencemos não a nós mesmos, mas somos de Deus e também uns dos outros. Nós cantamos que pagaríamos o preço, não é? Qual é o preço? Quanto tempo o irmão separa durante a semana para se preocupar com o irmão que você olha e vê aqui do seu lado? Irmãos, contra mim também falo. Muitas das vezes passo a semana toda sem pensar. Oramos pelos motivos colocados, os que são trazidos, mas quantas vezes você pega no telefone, quantas pessoas estão aqui dentro, a qual você se importa e procura saber o que realmente ele está a viver? Somos corpos. Cantamos que pagaremos o preço. Que preço que é que vamos pagar? Essas são algumas questões que nós precisamos ter em mente quando falamos que somos corpo, somos templos e juntos somos uns dos outros. Precisamos ser unidos, porque juntos nós somos mais fortes. Se antes não éramos, agora é a hora de ser. Estamos a passar por dificuldade, é a hora de nós estarmos juntos, fortalecer uns aos outros, porque juntos nós somos mais fortes. Não é tempo de desanimar, é tempo de nos unir, de juntarmos e apoiarmos uns aos outros. Ligar para o necessitado, orar e apoiar ao que está a desfalecer. Na medida do possível, buscar os que estão distantes e estão se perdendo. Um dos medos que a igreja nesse momento enfrenta é que há lugar vazio.
há espaço para as pessoas virem. E os que não estão a vir, onde estão? Será que é só pelo verão? Mas a igreja vai passar por novos tempos. Nós precisamos estar unidos. Por outro lado, nós temos aqui o ensino como individual, como membro responsável pelo meu papel. Eu e você devemos ter a consciência de que se entregamos a nossa vida para Ele, então vivamos para Ele. Sejamos sinceros em avaliar nós mesmos, porque muitas das vezes nós valorizamos, e eu vi muito disso agora quando nós tivemos um estado de emergência, tanta coisa que eu me importava, tanta coisa que eu valorizava, que eu achava que era fundamental para a minha vida, de repente eu falei, afinal eu consigo viver sem elas. Afinal, o que era super importante eu estimava, afinal também não faz assim tanta falta. Então nós devemos rever e pensar aquilo que valorizamos, como valorizamos. Se nós dedicamos tanto tempo, tanto esforço nosso para tantas coisas, por que não nos sobra tempo para nos dedicar ao Senhor? O que realmente importa, se sou templo, se sou habitação do Deus vivo e o seu Espírito habita em mim, como eu me relaciono com Ele, como eu me dou com Ele, essas são questões para nós pensarmos, porque muitas das vezes os irmãos admitam ou não, nós temos atitudes egoístas e vivemos de forma consciente ou inconsciente uma ilusão, em acharmos que está tudo bem, é tudo mesmo assim, vamos continuar a bola para frente, só que não. É preciso mais dedicação da nossa parte. O que realmente nós temos feito, e o que realmente o irmão tem feito nos tempos que estamos a viver hoje. O Senhor tem colocado alguma coisa na tua mão a qual você não tem feito? Ou Ele tem dado alguma coisa para ti que não tens desfrutado? Eu sinto-me desafiado nesse tempo em poder crescer mais com a sua palavra, em poder dizer mais, em poder alcançar mais pessoas e a viver e ser igreja. É isso que eu sinto, irmãos. Não é tempo da gente ficar pausados ou congelados até que o vírus se desapareça. Nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado e precisamos fazer aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Cabe a nós. E o desenvolvimento da igreja precisa ser uniforme. Nós precisamos crescer e desenvolvermos como membros do mesmo corpo. É assim que nós vamos ser igreja. E assim nós podemos abençoar e ser abençoado, desfrutando sempre da graça e da bênção do Senhor. Eu queria concluir aqui, nós pensarmos que privilégio, que maravilha e que plano maravilhoso que Deus escolheu para mim e para você, dele habitar em nós. Eu não sei se você pensa ou reflete nisso, mas desafio a fazê-lo. Por onde nós andarmos, Ele estará conosco. Onde nós estivermos, lá Ele estará. Com quem nós estivermos, nós podemos mostrar. É simples, irmão. Talvez o irmão falar, você tenha o dom de poder falar, eu sou mais simples, mas não tenho esse dom, sou mais quietinho, mais calmo. Por onde você tiver as suas atitudes, os seus gestos, a sua forma, vai mostrar o Deus que habita em você. A sua luz, a sua presença espalhada por todos os lugares e junto dos seus filhos. A oração, a adoração contínua e constante. Isso nos traz um senso de responsabilidade, mas uma alegria sem igual por fazer parte desse plano maravilhoso. E o desafio é, se você que está aqui e ainda não experimentou isso, é um momento oportuno para você pensar, porque isso é um convite estendido a todos. Caso você já tenha aceito, mas está vivendo de forma contrária, é um momento também de reflexão. O maior milagre da transformação que nós já experimentamos desemboca em nós vivermos para Ele, de forma consciente. E que esse seja um tempo, então, irmão, de crescimento espiritual, de intimidade com Deus e de crescimento da igreja, mesmo com as limitações que nós temos hoje, nós podemos estar juntos e crescendo com Cristo. Que o Senhor nos abençoe assim e vamos cantar remidos pelo sangue e por preço real. Eu convido os irmãos para ficar de pé, para cantarmos juntos.
Pai, nós somos gratos, Pai, por esse amor maravilhoso que nos constrange. Pai, mesmo que não compreendamos na totalidade, nós reconhecemos que é extraordinário, Pai. Não cabe de todo na nossa mente e nós nos derramamos diante de Ti, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor estende a nós e nós podemos expressar esse amor para quem está à nossa volta, Senhor. Dá-nos esta consciência, Senhor, ensinada pela Tua palavra, de que pertencemos a Ti e que devemos viver para Ti, Senhor, no nosso dia a dia. Dá unidade, Pai, à Tua igreja, dá crescimento para o Teu povo e usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Continua, Pai, a derramar dons, continua a capacitar a cada um, Senhor, e que o Teu Espírito possa incomodar a cada um de nós, Pai, aquilo que nós devemos fazer. Nós Te louvamos, Pai, e pedimos a Tua bênção para o resto desse dia. Guarda-nos do mal. Livra-nos do pecado, Senhor, e perdoa-nos nossas falhas. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes do irmão, pode sentar, do irmão sair depois do pós-lúdio, eu peço que aguardem a ordem e a direção daqueles que estão na recepção para que possamos sair de forma ordeira e eles vão assim fazê-lo. Aguarde no seu lugar a instrução daqueles que estão na recepção. Que o Senhor os abençoe, dê um resto de domingo abençoado e fique atento, pois às 4 horas temos reunião de oração, participe através do Zoom, também temos classe de EBD às 5 horas, os irmãos são todos bem-vindos, que o Senhor nos abençoe.